hoje nós vamos iniciar uma nova série, que todo mês nós iniciamos uma série nova, e os GPS devem estar aí já ansiosos. Gente, o que nós vamos falar agora? Nós falamos de mesa por um mês, e você agora vai falar esse mês sobre guerras. Nós vamos entrar em guerra. Quem vai entrar em guerra aí? Quem já está em guerra? Todos nós vivemos em um mundo cheio de guerras, e por isso nós precisamos nos preparar, e eu creio que esse mês o Senhor vai nos preparar para vencer as guerras. E para você que gosta, hoje eu tenho título e tema. Para você que gosta de título e tema, o meu título de hoje é Os Ingredientes da Vitória. E nós vamos trabalhar, se você quiser abrir a Bíblia, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20. Lá tem os ingredientes da vitória, e o tema que nós vamos trabalhar, eu falo após ler o versículo 15 para você, porque o tema saiu dali. A água veio até com gelo. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 15. Se você não tem a Bíblia, vai aparecer no telão para você. Eu vou ler na versão NVI e depois nós oramos mais uma vez. 2 Crônicas 20, 15. Quem achou, diga amém. Quem vai acompanhar no telão, fala ui. Ok. Versículo 15 diz: Jaziel disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e também ao rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois, e agora se você gosta de marcar na sua Bíblia, você vai marcar essa frase aqui. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. E agora nós vamos repetir de novo essa última frase. Pois a batalha não é de Deus, de vocês. Vamos de novo que ficou muito feio, né? Vamos lá. 1, 2, 3. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Mais uma vez. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Declare um pouquinho mais forte aí. A batalha é do Senhor. Esse é o nosso tema dessa noite. Nós vamos aprender que a batalha pertence ao Senhor, então vamos deixar as arminhas de lado, porque quem vence batalha que é do Senhor é o Senhor. Você crê nisso? Porque da nossa vida, quantas vezes nós perdemos batalha porque nós falamos o que não deveria falar, a gente faz o que não deveria ser feito, a gente toma atitudes que não deveria ter tomado e perdemos batalha. Mas hoje você veio aqui para adquirir os ingredientes da vitória. E você vai sair daqui aprendendo a vencer batalhas que estava te derrubando há algum tempo. Na fala, nas atitudes, no fazer. Ninguém acorda de manhã e fala assim: Senhor, queria muitas batalhas hoje. Traga mais batalhas para mim. Quem faz isso? Ninguém. Você acorda de manhã e fala: Senhor, me dê um dia de paz. Mas a gente sabe que batalhas é inesperável. Ela aparece quando você não está querendo. Então essas batalhas, por saber que elas existem e elas aparecem no momento mais inesperado da nossa história, nós temos que entender que não podemos ficar com essa falsa ideia de pensar que nós estamos fazendo o certo, então nós vamos viver a tranquilidade. Tem muita gente fazendo o certo aí e a vida dele está virando um caos, amém? Não vamos colocar nome nisso. Mas tem gente que tenta fazer o certo e a vida vira um caos. Então nem sempre fazer a vontade de Deus é ter tranquilidade e paz. A história que nós lemos aqui, apenas um versículo, mas eu aconselho você a ler o capítulo 17, 18, 19 e 20 de 2 Crônicas. Ela relata a história do rei de Judá, o rei Josafá. O rei Josafá, descendente de Davi, ficou como rei de Judá porque houve uma divisão. Israel ficou de um lado com o rei Acabe e agora rei Josafá liderando o reinado dele em Judá. E quando o rei Josafá, falando um pouquinho de um backstory para você aqui, quando o rei Josafá e o povo de Judá foram cercados pelo um número grande de inimigo, que é o texto que nós lemos aqui, eles poderiam naquele momento ter entrado em desespero, porque era uma batalha que foi inesperada. E muitos de nós falamos, quando enfrentamos algo assim: nossa, estou frito.
Às vezes nós entramos em desespero, mas hoje nós vamos entender que existem ingredientes para a vitória. Josafá, ele, desde o capítulo 17, ele vem honrando ao Senhor com tudo o que ele faz. Ele começa destruindo os altares pagãos daquela nação, ele começa destronando os falsos deuses, ele começa trazendo a adoração verdadeira para aquele lugar, e aí o Senhor se agrada daquilo, porque toda vez que você se inclina para fazer a vontade de Deus, Deus está ao seu favor, e é disso que nós precisamos. Aí você vê no capítulo 18, ele cometendo um erro, porque ninguém é perfeito. Capítulo 18, ele vai tomar um café com o rei Acabe. Vamos tomar um café? Que legal, ó, fazer uma amizade aí, uma conexão. Hoje tem muitas conexões, né? Cuidado com as conexões. E aí ele vai fazer uma conexão com o rei Acabe, e o rei Acabe fala, cara, tem um povo aí que está falando mal de mim e tal, gostaria muito que você me ajudasse a vencer a batalha junto comigo. Aí sabe o que o rei Josafá falou? Tamo junto, meu irmão, conte comigo. E às vezes nós pensamos que ajudar alguém a vencer uma batalha é fazer a vontade de Deus. Mas o Senhor estava reprovando o que Acabe fazia, e aí a aliança entre Josafá e Acabe não era bem-vinda. Aí Josafá coloca a vida dele em risco, porque está ajudando alguém que não deveria ajudar. Você já passou uma batalha por tentar ajudar alguém que não quer ajuda? Ou que Deus não quer ajudar no momento? Aqui está o rei Acabe e Josafá. Aí o rei Acabe é um cara que tinha umas atitudes astutas. Ele chega para Josafá e fala assim, o negócio é o seguinte, nós vamos para a batalha, só que eu quero que você vista de rei. Você vista de rei e eu vou vestir parecido com todo mundo. Para chegar lá na batalha e o povo achar que é o rei Josafá, que era o rei Acabe, e matar o rei errado, e ele sair ileso. Graças a Deus que a misericórdia do Senhor se estendeu sobre a vida de Josafá, e Deus confundiu os inimigos e acabou Acabe morrendo. E Josafá voltou com uma lição para dentro de casa. Essa é uma outra mensagem, mas eu preciso falar esse contexto para você entender onde nós vamos chegar agora. Porque agora nós estamos no capítulo 20. Porque aqui no capítulo 20, os povos, eles se juntam, porque em Judá, o rei Josafá ele estava trazendo tantas bênçãos para dentro da cidade, que o povo ele trazia uma oferta para ele, ele enriqueceu de tanto que o povo honrava ele. Então, o que eu e você precisamos entender é que todo levante, ele é uma oportunidade de revelar a nossa proximidade com Deus. Josafá, ele teve esse embate na vida dele, para Deus mostrar para ele, olha, tá vendo que você não é tão sábio assim? Você precisa da minha sabedoria? Aí agora volta no capítulo 17, que eu vou ler apenas o verso 3 e 4 para você entender. O verso 3 e 4 do capítulo 17 diz assim, o Senhor esteve com Josafá porque ele andou nos caminhos dos seus antepassados, do seu antepassado Davi, que tinha seguido. Ele não consultou os Baalins, mas buscou o Deus do seu pai. Ele obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas da onde? De Israel. Mesmo ele estando tendo a conexão com o rei de Israel, ele falou, quer saber? Esse povo está andando de forma errada. Então, um dos ingredientes para você ter vitória é você saber com quem você anda. Eu e você precisamos entender que andar com a pessoa errada atrasa o processo daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes você está orando por um relacionamento e você está chorando porque você está sozinho e Deus está sorrindo porque você está sozinho. Às vezes você está clamando porque está longe de alguém, de algum familiar, de alguma pessoa que você queria estar perto, e Deus está sorrindo porque você está longe, porque tem algumas lições que Ele quer te ensinar. Aí aqui nós olhamos para essa história, e nós estamos falando aqui de alguém que tinha comunhão com Deus, alguém que quando teve esse levante com Ele, ele soube para onde correr. Então, algo que eu e você devemos prestar atenção aqui é que Josafá não consultava os Baalins, como a gente leu aqui, ou o Deus Baal. Ele não imitava a conduta dos rebeldes, os israelitas. Ele obedecia os mandamentos do Senhor e o seu reinado estava prosperando por causa do seu compromisso. Agora vá para o versículo 5 e 6. O Senhor
firmou o reino de Josafá, e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que ele teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, marque isso na sua Bíblia, ele retirou de Judá os santuários locais e os postes de Azerá. Ele estava tirando qualquer distração que vinha fazer ele impedir de viver em santidade. Ei, na nossa vida, nós vamos continuar perdendo batalha enquanto nós deixarmos algumas coisinhas. Ah não, isso aqui, it's ok. Isso ali, Deus perdoa. E aí, nós não estamos sendo consumidos pelo fogo divino, porque às vezes a gente pensa assim, não está acontecendo nada de errado, então eu acho que Deus está agradando. E na verdade, não está acontecendo nada com você, porque Deus deixou você num período neutro. E nós estamos aqui olhando para um rei que estava prosperando porque ele fazia a vontade de Deus. Então a verdadeira prosperidade divina, ela vem de um coração que obedece, num coração que honra, num coração que não troca os princípios. E é isso que Josafá está nos ensinando aqui nesta noite, porque a história de Josafá, ela nos ensina que mesmo eu ser grande, mesmo eu tendo riquezas, mesmo eu tendo o poder, eu tenho que lembrar que eu preciso andar corretamente e eu preciso também ser dependente do Senhor. Porque às vezes, por não ter dificuldade financeira, a gente pensa que nós não precisamos de Deus. Às vezes, por estar perto da nossa família, nós achamos que não precisamos de uma família espiritual. Às vezes, por ter culto online, onde você pode acessar qualquer pastor na face da terra no domingo, você pensa, para que ir numa igreja onde eu não posso trocar o pastor quando ele falar algo que eu não gosto? Eu posso ficar online e eu troco de pastor em pastor até eu pegar uma mensagem que me agrada. Deus está nos ensinando aqui que a dependência dele é entender que ele tem um lugar para mim e para você. E esse lugar se chama a casa dele. E Josafá entendeu isso. E o que nós precisamos entender é que a maioria das nossas lutas, a luta do ser humano, a maior luta do ser humano não é fazer o que é certo. É enfrentar os desafios de quem anda corretamente. Porque fazer o que é certo é até gostoso. Só que e quando, por você estar fazendo certo, as coisas se levantam contra você? Está aqui esse rei que agora você vai para o capítulo 20 e você vai ver 3 povos chegando querendo invadir Judá, querendo destruir a vida dele. Espera aí, eu estou fazendo tudo conforme Deus manda. Eu estou honrando o Senhor, eu estou entregando o meu dízimo, eu vou no culto, eu não falto. Aí agora levanta esses 3 povos tentando me derrotar. É o que aconteceu no capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, se você está aí. Verso 1 e 2, olha o que diz. Depois disso, os moabitas, os amonitas e alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram Josafá, um exército enorme vem contra ti, e de Edom, e de outro lado também do Mar Morto. E já está em Azazon Tamar, e isto é em Gedi. O povo estava cercando eles. E pronto, o cerco estava formado. A batalha era inevitável. E você acabou de ler aqui que entraram em guerra contra Josafá. Mas alguém pode entrar em guerra contra você e você não guerrear de volta. Eles entraram em guerra e agora ele estava com a resposta nas mãos. Alguém já falou algo para você? Aí você tinha a resposta para dar, mas sabia que ia ferir. Aí você preferiu respirar e responder no outro dia? Aqui estava Josafá, em um período onde ele tinha formado, ele tinha um exército grande de mais de 1.160.000 soldados preparados para a guerra. Mas isso não era 10% desse bilhão de guerreiros que estavam contra eles. E aí não existia agora uma possibilidade dele guerrear. Aí é onde o Senhor entra. Oh, meu irmão, eu vim aqui para te dizer que naquele momento em que você achar que você é fraco demais, é o momento em que Deus fala assim, eu estava esperando esse momento. Porque até agora você estava tentando viver no seu poder, na sua força, do seu jeito, você até tirava de perto de você as amizades que iam contra você. Aí agora você chegou no momento onde você está dependendo de mim.
E aqui nós vemos no versículo 3 e 4 que ele poderia muito bem confiar no seu poder. Ele poderia muito bem confiar nas suas riquezas, mas olha o que ele fez no versículo 3 e 4. Alarmado, por quê? Você ficaria tremendo, não ficaria não? Imagina, você é um rei, e aí você vê agora que tem povo querendo te matar. Ele, alarmado, marque isso na sua Bíblia, Josafá decidiu consultar o Senhor. Josafá, alarmado, tremendo as pernas, decidiu consultar o Senhor. E nós, quando ficamos tremendo de medo, o que a gente faz é desistir, é correr para outros lados. E o Senhor está falando aqui para a gente: olha, consulte a mim, porque é eu que tenho a resposta para você. Vamos continuar lendo, porque esse texto aqui fala de o que eu e você precisamos fazer. Olha, ele consultou o Senhor e ele proclamou um jejum em todo o reinado de Judá. Ele reuniu ali todo o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Repita mais uma vez: as batalhas pertencem ao Senhor. Ele buscou a ajuda do Senhor. Continuaremos a perder batalhas se não consultarmos ao Senhor. Vai tomar uma decisão? Falei hoje para alguém aqui. A pessoa chegou: pastor, tem que fechar o negócio, tem que mandar o preço para esse negócio que eu vou fechar. Eu falei: olha que lindo, você está no lugar certo. Você veio para a casa do Pai, Ele vai te dar hoje instruções para quando você sair daqui, você saber o que você vai mandar, qual é a invoice que você vai mandar. Temos que buscar instrução na casa do Senhor. Ah, mas o que Deus tem a ver com o meu trabalho? Tudo! Porque às vezes nós queremos colocar Deus só dentro do abax, né? Dentro da igreja. Deus, eu tenho que ir na igreja porque Deus está na igreja. Quando eu oro em casa, aí Deus está na oração. Não, Deus está em todos os negócios que nós chamamos Ele para estar. E aqui Deus estava na batalha. Josafá decidiu fazer o que todos nós deveríamos fazer: orar antes de agir e jejuar antes de lutar. Eu posso te dar aqui agora, falar isso aqui de novo para você, e você nunca mais perder batalha. Mas sabe qual é o problema? É que a gente esquece. Quer não perder mais batalha mais? Aqui vai o segredo. Chegou a batalha, ore antes de agir e jejue antes de tomar atitude. Ah, pastor, jejuar, nossa, gostoso um pudim. Gostoso uma Coca-Cola, porque eu não vou ficar sem Coca-Cola. Você prefere ficar com o pudim ou com a vitória? Tudo custa. E às vezes nós pensamos que é só falar assim: meu Deus, tenha misericórdia de mim nesse dia, porque estou enfrentando uma batalha muito grande. Aí Deus fala: ah, é? Beleza. E aí, o que você vai fazer? Oração e jejum é o que muda o curso de tudo que está ao nosso redor. E olha agora o versículo 5 ao 9, porque eu preciso ler isso aqui para você entender que está na Bíblia. O Senhor quer que eu e você vivamos de vitória em vitória. Versículo 5 ao 9, olha o que diz. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor. Ele foi para o lugar certo, na frente do pátio, no pátio novo, e orou ao Senhor Deus dos nossos antepassados. E olha o que ele diz: não és tu, ó Deus, que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Nas tuas mãos estão a força, o poder, e ninguém pode se opor a ti. Não és tu, ó Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra diante de Israel? E o teu povo, e desde para cá, sempre os descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos apresentaremos diante de ti nesse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Alguém que conhece o seu Deus, alguém que tem história com Deus. Ele conhecia o Deus que ele servia e por isso ele estava em paz e tranquilo em meio à guerra.
Quer estar em paz e tranquilo em meio à guerra? Comece a conhecer o poder do seu Deus. Confiar no poder do seu Deus. Mas pastor, onde essa guerra chegou? Calma, nós estamos ainda no meio da mensagem. Você está muito ansioso. Nós precisamos parar de desesperar em situações que deveríamos orar. Apareceu um caos, ore. Liga para a irmã da intercessão. Fala, irmã, me ajuda aí. Me ajuda em oração. Porque existe muitos desesperando, sendo que se eu e você orarmos, sabe o que acontece? Existem muitos que estão esperando eu e você com a arma na mão, né? Imagina, a pessoa está esperando você com a arma na mão. Quando chegar aqui, você vai ver eu fazer isso, fazer aquilo. Está armado o cerco. Aí você passa tempo em oração. Aí você ora. Aí quando você sai do tempo de oração, eles já cansaram de segurar as armas e você fica em paz. O problema é que a gente quer resolver tudo na hora. Mas o povo cercou. Aí sabe o que ele foi fazer? Ele não foi para o campo de militares e falar, pessoal, senti todo mundo aí agora preparado, pega os fuzis, vamos guerrear. Não, ele foi para a igreja. Ele foi para o templo do Senhor. Ô Josafá, você está ficando doido. Nós temos 1 milhão de soldados preparados. Vai conversar com eles, vai dar ordem para eles. Não, peraí. Eu tenho que começar o meu domingo é na casa do Pai para me vencer a minha semana lá fora. Dê um amém aí. Eu preciso começar na casa do Pai se eu quiser vencer lá fora. E às vezes nós estamos trocando as coisas. Eu vou lutar e eu vou colocar Deus na minha luta. Antes de começar a lutar, coloca Deus no altar. As batalhas pertencem a quem? A Deus. E Josafá, ele entendeu isso. E agora olha o versículo 10 ao 12, porque agora as coisas ficam um pouquinho mais excited. Porque agora, se você se colocar dentro dessa história, você vai ver que agora no versículo 10, ele disse, aí estão os amonitas, os moabitas, e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permite que Israel invadisse quando estavam saindo de Egito. Deus tinha poupado esse povo e agora eles levantam contra. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão eles retribuindo. Ao virem expulsá-los da terra de que era herança nossa, ó nosso Deus, não irás julgá-los tu, pois não temos forças para enfrentá-los. Esse exército é imenso e eles vão nos atacar. Aí agora a parte mais linda desse texto. Ele fala, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para ti. Eu não sei o que eu vou fazer, mas os meus olhos estão no Senhor. Eu não sei o que eu vou fazer, mas os meus olhos estão no Senhor. Só vence batalhas quem não tira os olhos do Senhor. As nossas batalhas nós vamos vencer colocando os olhos no Senhor. E quando eu falo colocar os olhos no Senhor, não saia daqui e vai olhar para o céu, não, né? Faz uma coisa aí, não tirar os olhos do Senhor é não negociar princípios. É você guardar os princípios. Josafá, ele apresenta a Deus os seus desafios, ele expressa a sua fragilidade, mas ele não tira os olhos do Senhor, porque ele sabia que os inimigos eram fortes e ele precisava de alguém que era mais forte do que ele, e é o seu Deus. Ele estava diante de 3 inimigos, os amonitas, os moabitas e os edomitas. E cada um de nós temos esses 3 inimigos. Enquanto eu estava lendo, e agora começa a ficar um pouco mais prático. Porque você estava assim, meu Deus, é difícil. Mas nós vamos pregar muito no Antigo Testamento agora, até o fim do ano. Então prepare para isso, muita leitura. Mas enquanto eu estava lendo e olhando, e eu olhei até no mapa, como esses inimigos chegaram e eles cercaram, não tinha como correr. Porque tem batalha que tem como você fugir dela. Tem muitas pessoas que estão perdendo batalha do casamento, encontrando o escape no divórcio. Tem muitas pessoas que ela está encontrando um escape diante dos inimigos que cerca, mudando de igreja. Tem pessoas que alguém chateou, ao invés dela consertar a amizade, ela abandona aquela amizade e ela vai para outra. Aí aqui está Josafá diante de 3 nações querendo eliminá-los. E ele vai correndo
para o Senhor. E eu quero falar desses 3 inimigos que eu e você temos e que, se você não souber, você vai ser vencido por um deles. Quer que eu fale? Só 1, 2 ou 3? 3. Os 3 maiores inimigos do ser humano é o mundo, a carne e o diabo. O mundo, a carne e o diabo. São os maiores desafios que você tem. Todos eles estão ligados ao mundo, à carne e ao diabo. O mundo, porque os desafios de você estabelecer o cristianismo lá fora em um mundo que quer viver de qualquer maneira. É você ir na contramão do mundo e às vezes ser taxado pelas pessoas. É manter um posicionamento cristão diante de pessoas que já não têm mais aqueles valores. Eu e você estamos lutando com o mundo todos os dias. A carne. Os desejos infreáveis que eu e você temos dentro de nós. Que quer corromper a nossa integridade de qualquer maneira. Seja na nossa fala, seja no nosso olhar, seja no que nós estamos ouvindo, no que nós estamos vendo, nas atitudes que a gente está fazendo. De alguma forma, a nossa carne, ela tende a nos agradar para desagradar a Deus. E carne boa é carne crucificada. É você negar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E aí você vence a carne. O terceiro é o diabo. É o opositor. O diabo não é seu amigo. O diabo, ele é o opositor de todo o projeto de Deus na sua vida. O diabo, eu vou repetir isso, porque eu e você precisamos entender. O diabo, ele é o opositor de todo o projeto bom de Deus na sua vida. Então, toda vez que você começar a fazer algo de bom para Deus, vai levantar uma batalha, sim. Você não acha que esses jovens que casaram ontem aqui, eles não enfrentaram batalha no casamento? Na área do mundo, da carne? E lutar contra o diabo? Todos nós precisamos lutar todos os dias contra esses 3 inimigos. Mas você está aqui hoje para aprender como lutar. Não tem como você dar uma porrada na cara do diabo, fisicamente falando. Tem como você apresentar o que nós vamos aprender aqui hoje. Porque para esses 3 inimigos, você tem que apresentar 3 atitudes de vitória. Aleluia. Deus está aqui. Pronto, agora você vai receber alguma coisa. Deus chegou. Para os seus inimigos, você vai apresentar atitudes de vitória. Então, quando alguém falar algo com você e que a sua carne começar assim, agora se eu falar, está aqui na boca para falar. Aí você vai apresentar atitudes de vitória. Tem pessoa que está doidinha para escutar você falar de volta aquilo que ela te mandou e você vai só escrever a mensagem, deletar e não vai responder. Tem mesas que está louquinho para você sentar lá, só para levantar um falso contra você, e você não vai lá, porque você sabe que você vai apresentar uma atitude de vitória. Aí nós estamos aqui diante dessa situação, onde nós precisamos agora apresentar para esses 3 inimigos, que é o quê? O mundo, a carne e o diabo. Nós vamos apresentar 3 atitudes de vitória para esses 3 inimigos. O mundo, a carne e o diabo. Eles precisam de 3 ingredientes que você vai pegar agora. Pega essa aí, Michele, anote. Oração, jejum e adoração. Oração, jejum e adoração. O mundo precisa que nós oremos para vencer ele. A carne, você só vence com jejum, que você mata a sua vontade e faz a vontade de Deus. E o inimigo, você só vence com adoração. Enquanto você está levantando a sua mão para adorar, Deus está vencendo aquelas batalhas que você não vai precisar nem levantar o dedo. É isso que aconteceu com Jesus no deserto, após orar e jejuar por 40 dias. O diabo aparece para ele e fala, está com fome? Olha uma pedra aqui, transforma ela em pão, porque eu sei que você tem poder para isso. Jesus vence ele falando, para trás de mim, porque a adoração, ela só é a Deus. Ele venceu com o que então? Com a adoração.
Jesus venceu o diabo, porque a adoração não é música, tá? Você sabe disso, né? A adoração não é só música. Então Jesus vira para ele e fala: está escrito, não prestais culto, adoração a outros deuses, somente a Deus. Aí o diabo correu. Então, quando você tiver que vencer o mundo, porque você vai vencer a partir do momento que você pisar fora daquela porta ali, você já está de cara com o mundo. Saiu daqui para lá, você vai ter que vencer essa carne. Aqui também você já tem que vencer, né? Porque mesmo dentro da igreja, você corre o risco de cochilar. Isso aí é tentação da carne. Nossa, gostoso cochilar com o pastor falando. Vence essa carne sua aí, meu irmão. Aqui você corre o risco de reparar a roupa do irmão. É tudo carne, né? Você corre o risco de olhar a atitude, a palavra. Nossa, aquela pessoa falou isso dentro da igreja, meu Deus, isso é pecado. E o seu também é pecado. Entendeu? Carne. Nós vamos vencer tudo isso com oração, jejum e adoração. Vamos repetir agora? Oração, jejum e adoração. A oração, olha o versículo 13 do capítulo 20. Porque é a oração que te afasta do mundo. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres, os seus filhos, e os filhos até do colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Não era guerreiro, não, era gente como a gente. Josafá chama o povo: gente, nós vamos lutar. Aí o povo fala: não, Josafá, você não está entendendo, eu estou com um menino novo aqui no colo. Não dá não, você tem que pegar os guerreiros lá. Ele fala: não, a vitória aqui, ela é oração, ela é jejum e ela é adoração. E qualquer pessoa na face da terra pode fazer isso. Às vezes nós estamos procurando um profeta para liberar uma palavra. Às vezes estamos procurando um pastor para orar e a gente ser curado. E aí Deus está falando assim: não existe pessoas especiais, existe pessoas que tiveram escolhas corretas. E essas pessoas, Deus dá ouvido a elas. Então, eu e você podemos orar, jejuar e adorar. E vencer todos esses inimigos. Então essa oração de Josafá, ela começou a colocar confusão na cabeça dos inimigos. Imagine só eles ali no templo adorando. Enquanto nós estamos adorando aqui, Deus está confundindo a cabeça daqueles que estão tramando contra você, contra mim. E às vezes nós não queremos vir para a igreja porque nós estamos com batalha. Aí hoje você aprendeu que você tem que vir na igreja quando você tem batalha. Não, nossa, batalha, gente. Ai, dor de cabeça, estou numa cólica, estou nisso, estou naquilo. Tem que consertar o pneu do carro, tem que fazer compra, essas batalhas você vai fazer depois. Você veio para o lugar certo, porque quando você sair daqui, a batalha já está vencida no nome de Jesus. Ele merece uma salva de palmas. É Ele quem vence as nossas batalhas. Jejum, olha o versículo 3. Porque aqui ele proclama um jejum. Nós estamos aprendendo com a história de Josafá. Eu não tirei da minha cabeça que esses ingredientes da oração, jejum e adoração vence o inimigo. Eu tirei da Bíblia. E a Bíblia diz que Josafá, ele orou. Aí agora olha no versículo 3. Alarmado Josafá, nós lemos isso já. Eu só quero relembrar você. Alarmado Josafá decidiu consultar ao Senhor e ele proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Todos jejuaram para ter a vitória. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você jejuou por um desafio? Não precisa responder. É retórica. Talvez você ficou surpreso. Talvez você lembrou que foi ontem. Mas às vezes nós não estamos jejuando. Pastor, esse negócio de jejum, isso é dieta. Não, não é dieta. Pode ser dieta se você não colocar a oração. Mas eu e você às vezes precisamos acordar. Eu tenho vezes que eu acordo de manhã cedo e o Espírito Santo coloca no meu coração: só água. Aí eu, foi Deus não. Tem um bolo ali do casamento que eu fui ontem. E aí de manhã cedo, né, bolinho gelado. Nossa, que delícia. Só água. Na hora que eu falar para você comer, você come. Já teve essa experiência? Se você não teve, não precisa esperar o Senhor falar com você. Quando você estiver diante de um desafio, de uma decisão, principalmente uma decisão que corre o risco, não só você, mas pessoas ao seu redor, sabe o que você faz? Vou jejuar. Eu escutei aquele pastor carequinha falando, e eu acho que eu vou dar ouvido. Vou jejuar, hoje eu vou tirar o pão. Faz um propósito. Às vezes você não precisa ficar só na água, mas é fazer um propósito para lembrar ao Senhor: eu tirei isso, não é para minha dieta, não é porque eu quero emagrecer, eu tirei por causa que eu confio no Senhor.
E eu prefiro confiar no Senhor e me abster disso aqui para me ficar mais perto de ti. E é o que Josafá fez, porque o jejum, ele te dá clareza, ele te dá discernimento, ele te dá de intimidade com Deus. E olha aqui o mais importante, o jejum, ele te dá autoridade espiritual para mudar ambientes e situações impossíveis. Quem jejua, anda com quem jejua. Quando alguém fala que está em jejum, eu colo perto dela. Porque é uma pessoa vitoriosa. Uma pessoa que ela sabe orar e jejuar, ela tem mais clareza, discernimento, não responde em cima da hora. Essa pessoa, ela está sempre buscando intimidade com Deus. E a autoridade que ela tem, muda ambientes. Você já chegou em ambientes assim que estava, parece que uma nuvem escura. E aí quando você chega, parece que a paz reina. Ou quando alguém chega, você reconheceu isso na vida de outra pessoa? Olha a adoração agora, versículo 18 e 19, para nós partirmos para o final. E o louvor pode subir aqui. Josafá prostrou-se com o rosto em terra. É orar de verdade, é jejuar de verdade. E todo o povo de Judá e de Jerusalém também fez o mesmo. Prostrou-se, rosto em terra, em adoração diante do Senhor. Então, os levitas, os descendentes de coatitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Ao invés de colocar os guerreiros para lutar, eles colocam um grupo de louvor para cantar. Meu Deus, só na cabeça de crente isso mesmo. Em vez de sair para a batalha, Yatagã, vamos adorar, vamos jejuar, vamos orar, porque nós sabemos que a batalha que nós não pegamos com nossos braços, o Senhor pega, Ele vence para nós. Aí nós vemos aqui um povo dentro da igreja, dentro da sinagoga, adorando ao Senhor, enquanto lá fora tem 1 bilhão de soldados preparados com armas na mão para aniquilar a nação de Judá. Dá para você confiar um pouquinho mais no Senhor agora? Dá para eu confiar um pouquinho mais nesse Deus? Porque Josafá, ele proclama esse jejum, proclama essa adoração, mas ele faz parte dela. E às vezes nós queremos só que alguém ore por nós. Ore por mim, mas nós mesmos não oramos por nós. Que isso? Parece que a gente quer que a pessoa preocupe mais com a gente do que a gente mesmo. Ah não, já pediu o pastor para orar, então está nas mãos de Deus. Ore também, jejue também. Vai ter momentos em que, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Vai ter momento em que você vai pedir para Deus, vai te dar mais trabalhos porque você precisa de dinheiro. E aí a resposta dele vai ser assim, então me adora. Vai ter momento em que você vai falar, Senhor, me tira da solidão, tudo que eu quero é um novo relacionamento, são amizades, são pessoas perto de mim. E a resposta dele vai ser, então ora, jejue e me adora. Vai ter momentos em que as suas esperanças vão estar quase terminando porque você esperou tanto tempo e nada aconteceu. E a resposta de Deus não vai ser uma nova estratégia. Vai ser ora, jejue e me adora. Foi isso o que Josafá fez com o povo e Deus mudou a situação deles. A adoração, ela tem o poder de invadir situações impossíveis, trazendo vitória inesperada. Quero ler esse último texto para você entender o que Deus faz para aquele que não luta a batalha que não deveria lutar. Se você esqueceu ou dormiu a mensagem inteira, aqui vai o que você precisa levar para casa. Não lute as batalhas que não pertencem a você. Pare de dormir ansioso com coisas que você não consegue resolver. Já ficou a noite inteira acordado, com ansiedade, pensamento acelerado? Resolveu alguma coisa? Não. Por quê? Porque é uma batalha do Senhor. Faça a sua parte. Levante em oração, levante em jejum. Levante em adoração. Quer saber? Eu preciso resolver isso aqui, mas vamos resolver então. Não, vou adorar primeiro. Olha o versículo 22 ao 24, para você celebrar. Quando começaram a cantar e entoar louvores ao Senhor, sem espada na mão,
O Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que eles estavam invadindo Judá e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram-se nos montes de Seir para separá-los para a destruição e aniquilá-los. Depois de massacrarem, os homens de Seir ajudaram a destruir uns aos outros. Quando os homens de Judá, vamos lá, gente, adoramos demais aqui, calma, agora nós temos que sair do culto, a gente tem que ir lá, a gente tem que lutar agora. Quando eles saem do culto, quando os homens saem de Judá, foram para um lugar onde se avistava ali no deserto e olharam para lá e viram um exército imenso, que virou o quê? Eles viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. O inimigo lutou entre si, porque aquele que deveria lutar para perder batalha não lutou. Deus está te salvando de lutar batalhas que não era para você, e Ele mesmo, aleluia, fica de pé porque eu preciso profetizar isso aqui para você. Enquanto você está aqui adorando, o Senhor está lá confundindo o seu inimigo. Quando você chegar, não existe mais batalha. Não vai ter mais batalha. Saiu de casa pensando assim, estou aqui, está gostoso, mas quando eu voltar eu sei o que eu tenho para resolver. Já está resolvido. Deus já entrou na sua história, Deus já entrou na minha história, e como o rei Josafá e todo esse povo, nós estamos hoje aqui com a oportunidade de entregar nossa adoração para Ele e falar: Senhor, eu não quero lutar aquelas batalhas que é tua. Eu não vou mais ficar abrindo a minha boca para me explicar. Eu não vou mais lutar com as minhas armas, que são a minha carne. Eu vou entregar em tuas mãos. Você está preparado para isso? O próprio inimigo se matou. Deus causou pânico, um pânico sobrenatural na vida daqueles que estavam ali. E essa vitória contra as trevas, ela só vence quando você coloca a luz divina. O último texto que eu quero ler para me orar com você está no versículo 27. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. E o testemunho era: eu venci uma batalha que eu não lutei. Aleluia. Eu espero que seja esse o nosso testemunho, de virar e falar: eu venci uma batalha que eu não lutei. Nós vamos ceiar daqui a pouco, mas eu preciso tirar esses 2 minutos para abrir esse momento para orar com você. Você que está enfrentando uma batalha que você sabe muito bem, que se você fosse fazer com as suas mãos, você já tinha resolvido do seu jeito, tinha perdido muitas coisas. Feche seus olhos onde você está, que eu quero orar com você. O Senhor está nos dando livramento hoje de alianças que nós fizemos no passado que desagradaram a Deus. Deus te perdoou. E o conselho que eu tenho para você nessa semana, todos com os olhos fechados, é: ore, jejue e adore, e deixa Deus vencer as suas batalhas. Por isso agora, todos com os olhos fechados, se existe aqui alguém que quer levantar a mão e falar assim: pastor, eu preciso de oração, ore por mim. Me ajude em oração, jejum e adoração, porque eu tenho uma batalha que para mim é impossível, mas para Deus ela é possível. Só levante sua mão para mim saber onde você está. Amém. Estou te vendo, Deus te vê. Amém, Deus te vê. Amém, Deus te vê. Amém, Deus está vendo. Esse é o nosso posicionamento nessa noite, de falar: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Aleluias. Pai, nesse momento nós queremos levantar um altar de adoração ao Senhor, em saber que nós poderíamos sim tentar e continuar dando murro na ponta de faca, como dizem por aí, mas nós decidimos hoje entregar em tuas mãos, pois sabemos que a vitória vem de ti,
Por isso agora eu entrego, ó Pai, tanto a minha batalha quanto a batalha de cada um que está aqui, cada um que está nos escutando online. Vença ela por nós. Nós não temos capacidade, nós não temos armas o suficiente, nós não temos capacidade o suficiente. Não é o nosso dinheiro, não é as nossas posses, não é os nossos relacionamentos, não são a nossa família que vai vencer. Quem vai vencer é o Senhor. E quando o Senhor vencer, o nosso testemunho vai ser, Pai, nós vencemos uma batalha que nós não precisamos de lutar. Por isso agora eu peço que o Teu Espírito Santo venha aliviar os fardos agora. Que o Senhor venha, ó Pai, nesse momento tirar todo o fardo do peso, da culpa, do passado. E que nesse momento possamos entregar em Tuas mãos as batalhas, pois elas pertencem ao Senhor. E se existe aqui alguém, ou talvez online, que deseja entregar a vida para o Senhor, ou então voltar para os caminhos do Pai, falar, uau, eu estava tão distante. Eu pensei que eu estava perto, mas eu estava tão distante. Hoje é a sua oportunidade, todos com os olhos fechados. Só levante a sua mão e abaixe para me saber onde você está, que eu quero orar por você. Fala, hoje eu estou retornando para a intimidade com o Pai. Se é você, levante a sua mão. Aleluias. Nós vamos vencer unidos, colocando perante o Senhor.